Então, pessoal, aula de matemática, livro página 93. Estatística, média de 2 ou mais números. Então, veja, essa atividade é para toda a turma, mas como nós estamos online, né? Vocês vão fazer com o livro aberto, acompanhando a minha explicação, ok? Então, você imagina que você tem uma mesa em casa. Se você quiser, se você tiver uma quantidade boa de livros, você pode fazer praticamente isso, tá? Você vai formar 4 pilhas. 1, 2, 3, 4 pilhas de livros, tá? A primeira pilha tem 2 livros. A segunda pilha, ó, com 5 livros. 1, 2, 3, 4, 5. Outra pilha com 2 livros. 1, 2. Terceira pilha. São 4 pilhas de livros, né? Então, primeira, segunda, terceira, quarta pilha com a última com 3 livros. Aqui, 1, 2, 3, fininho. 3, certo? Bom, então, a imagem, né, a arrumação igual a da imagem na mesa, fica mais ou menos aqui, ó. Você imagina que cada tracinho desse pintado é um livro que tá aqui na mesa, tá? Então, na primeira pilha, 2 livros. Na segunda pilha, 5 livros. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Na terceira pilha, 2 livros novamente, 1, 2. E na quarta pilha, 3 livros. Ok. Aí ele pergunta assim, ó. Faça uma arrumação de modo que os livros fiquem ainda em 4 pilhas, mas todas com o mesmo número de livros. Primeiro, a gente tem que saber quantos livros tem ao todo, não é isso? Então, nós vamos fazer que operação? Adição, né? Então, 2 mais 5 mais 2 mais 3. Vamos direto, né? 2 mais 5, 7, mais 2, 9, mais 3, 12. Então, ao todo, nós temos 12 livros. Bom, se a gente for organizar esses 12 livros ao todo em 4 pilhas novamente, só que aí, usando a mesma quantidade de livros, então, quantos livros a gente vai usar em cada pilha de livros? A gente vai fazer outra operação matemática. Nesse caso, a gente vai pegar o total e vai dividir por 4. Então, vamos fazer aqui no cantinho, 12 dividido por 4. 1 para 4 não dá, né, minha gente? Então, 12. 12 para 4. Quantas vezes 4 dá 12? Vai lá para a tabuada de multiplicação, né? 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Então, 3. 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, resta 0. Então, divisão exata. Quantos livros eu vou ter que colocar em cada pilha? 3 livros. Então, você imagina aqui, ó. 1, 2, 3, 4 pilhas de livros, cada uma com 3 livros. Então, fica como na segunda imagem aqui, tá? Então, essa mesma quantidade de livros foi distribuída de uma forma diferente e ficou igual, tá? Aí ele pergunta assim, agora responda. Quantos livros havia em cada pilha antes da arrumação? Então, você vai colocar cada pilha, né? Separa por vírgula, tá? Coloca aí no teu livro. Quantos livros ficaram em cada pilha depois da arrumação? Você vai olhar aqui, ó. Né? Bom, aí agora vamos pensar, né? Quais operações matemáticas devem ser efetuadas para determinar o número total de livros? Qual foi a operação que a gente fez para determinar o total de livros? E o número de livros em cada pilha? Qual foi a outra operação matemática que a gente fez para poder ver quantos livros ia ficar na segunda arrumação? Certo? E aí ele pede aqui, ó. Quais operações matemáticas a gente realizou lá em cima? Qual o nome dessa operação? Qual o nome dessa? Vocês vão colocar aqui. Usem os dados do problema, ou seja, as informações. Quando fala assim, os dados de um problema são as informações, para indicar e efetuar essas operações. Então, ele quer que a gente, em vez de fazer como eu fiz aqui em cima, a gente coloque aqui embaixo, tá? E complete. Dizemos que qual é o número que é a média da primeira arrumação. Então, veja só, gente, presta bem atenção. Na primeira arrumação, né, na verdade, nós tínhamos uma desorganização. Nós tínhamos 4 pilhas, mas não estava a mesma quantidade de livros em cada pilha. Quando nós reagrupamos, né, formamos grupos iguais, a gente obteve uma média. A gente obteve um número igual, repetido, em cada pilha de livros, certo? Então, a gente pode dizer que este número aqui
é a média dos números 2, 5, 2 e 3, tá? Então, você vê aqui, a média de 2 ou mais números. Então, aqui é a resposta. O número é a média de que números? Desses 4 números juntos, ou seja, dessa quantidade junta. E aí, você separa por vírgula, tá? Certo. Deu para entender mais ou menos como é que funciona a média? É a gente soma tudo, divide pela quantidade de grupamentos que a gente tem e a gente determina, né, que aquele número que deu igual para todos, né? Nesse caso deu exato, pode ser que não dê exato, mas existe a média do mesmo jeito, tá? A gente tirou uma média, a gente fez uma estatística. Aí agora, vocês vão para a página 94 e vocês vão ler com calma, para vocês poderem fazer também uma estatística, tá? Mas toda a estatística aqui, ela está sendo orientada, tá? Então, no número 1, o Valdir disputou 3 partidas de basquete. Então, ele jogou 3 vezes. Na primeira, ele marcou 15 pontos. Na segunda, 19 pontos. E na terceira, 14 pontos. Aí ele vai perguntando, quantos pontos no total? Você vai observar os dados que você tem das 3 partidas e vai fazer a operação matemática aqui e vai dar o resultado. Imagine se ele tivesse marcado esse mesmo total de pontos. Então, quando você achar o total, né, juntando tudo, e fosse igual nas 3 partidas. Aí você vai pegar o total e vai dividir por quantas partidas? 3 partidas. E você vai colocar a resposta aqui. Pode fazer a conta aqui do lado, tem espaço, tá? Letra C. Então, nas 3 partidas que disputou, depois que você achar a resposta daqui, você vai entender que nas 3 partidas que o Valdir disputou, ele fez uma média de quantos pontos por partida, ou seja, ele fez mais ou menos a mesma quantidade de pontos por partida. Isso a gente chama de média, tá? Significa que não é o número exato, porque se fosse exato, cada partida teve uma quantidade diferente de pontos, né? Letra D, qual é a média de pontos por partida de um jogador? Aí ele já dá outra opção, tá? Um jogador que fez 18 pontos, 23, 21 e 18 pontos novamente. Ele jogou 4 vezes, tá? E ele fez essa quantidade de pontuação. Então, quais são as 2 operações matemáticas que a gente usa? Primeiro, a gente usa uma para colocar a pontuação total das 4 partidas e a segunda para fazer a média, esse total dividido pela quantidade de partidas que a pessoa participou. E aí, vocês fazem as 2 operações aqui embaixo e dão a última resposta aqui, que é a média, tá? A média é entre 18, 23, 21 e 18. Tá? Número 2. Cláudia assistiu à TV durante 2 horas na sexta-feira, 3 horas no sábado e 4 horas no domingo. Haja TV. Nesse fim de semana, em média, durante quantas horas ela assistiu à TV por dia, né? Então, tipo assim, você vai pegar os 3 dias que ela assistiu TV, a quantidade de horas dos 3 dias e dividir por quantos dias? 3, exatamente. E vai dar uma média, vai dar um número. E vocês dizem assim, ela assistiu mais ou menos essa quantidade de horas durante os 3 dias. Certo? Aqui é um desafio matemático. Danilo resolveu viajar de Cuiabá, que fica no Mato Grosso, para Porto Seguro, na Bahia, que é lá do outro lado, né? Nordeste. Durante os 4 dias da viagem, ele planejou gastar R$ 20 por dia, em média, com alimentação. Quando a gente faz um planejamento, a gente diz assim, eu vou gastar mais ou menos essa quantidade, vou separar, né? Já separa aquele dinheirinho, né? Aí, no primeiro dia, ele tinha reservado R$ 20, ele só gastou 18. Só que no segundo dia, ele já gastou um pouquinho mais, ele gastou 24. E no terceiro dia, ele gastou R$ 17. Bom, calcule e responda e faça a verificação. Para não ultrapassar a média de R$ 20, quanto é que ele pode gastar no último dia? É um desafio fácil, tá, gente? Então, no primeiro dia, ele gastou menos de R$ 20, ele gastou 18.
No segundo ele ultrapassou e no terceiro ele também gastou menos de R$ 20. Só que aí sobrou quanto de dinheiro para ele gastar no quarto dia com a alimentação? Essa é a pergunta e aqui tem um espaço para vocês fazerem os cálculos, ok?